Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nosso Persona Singular está no ar nesta temporada maravilhosa que eu tô amando fazer sobre saúde e bem-estar. Ao meu lado, doutora Júlia. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Hoje a gente vai bater um papo incrível com uma convidada especial de um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar. Aliás, eu mesma fui conhecer a técnica de perto para poder falar com mais conhecimento de causa aqui para vocês hoje. Antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero agradecer aos patrocinadores deste belíssimo programa. Aliás, gente, se vocês ainda não viram a gente no YouTube, vocês que estão acompanhando a gente pela 90.3, corre lá, acesse o nosso canal no YouTube, o nosso estúdio. Tá simplesmente ficando maravilhoso, tá? Ele não tá pronto ainda, doutora. Não está pronto ainda, está maravilhoso. Mas aguardem novidades, gente. Já se inscreve no nosso canal, @Difusora Maravilha, tá? Para conhecer um pouquinho mais desse programa maravilhoso que há muitos anos vem acontecendo. E também para acompanhar outras entrevistas que a gente deixa salvo aqui. Mas o assunto é os nossos patrocinadores deste programa. Eu estou vestida de Dueto Concept, tá, doutora? Estamos na mesma paleta, inclusive. Sintonia, né? Nesse frio que tá fazendo, gente, olha, se agasalhar é muito importante, mas se agasalhar com elegância, Dueto Concept, gente, tá? Nossa patrocinadora aqui, maravilhosa, que também faz parte do time aqui do Persona Singular. E olha, hoje eu distribuí Divas Joias para todas. Para todas. Ó, estamos de Divas Joias, eu e as minhas convidadas, para ficar muito mais brilhantes, eu diria. Brilhar. Para brilharmos. A Divas Joias também é a nossa patrocinadora aqui. Aliás, eu estava mostrando para elas nos bastidores que eu comprei uma pulseira da Divas Joias. Gente, já tem um tempão. E olha, eles trabalham com semi-joias banhadas a ouro. E ó, eu não tiro nem pro banho. Olha só. Olha o brilho que tá a minha pulseira ainda. Então, mostrando na prática para vocês que, de fato, são joias de qualidade, tá? E, inclusive, para as pessoas serem revendedoras da marca Divas Joias, para você ganhar um dinheirinho a mais, empreender. Muito que bem, tá bom? Por falar em dinheirinho, Cicobi Credial é o nosso patrocinador aqui, já tá rodando aqui, entendeu? A gente tá trabalhando no talento aqui nesse programa. E as drogarias Bem Popular, onde economizar é o melhor remédio. Drogarias Bem Popular com 2 unidades em Maravilha. Chega de papo? Vamos apresentar a nossa convidada aqui, Tatiane Boastic Bolfi, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, eu já fiquei falando sozinha aqui, mas o assunto é microfisioterapia. Conhece, doutora? Olha, para falar bem a verdade, não conhecia. Estou ansiosa para entender mais detalhes sobre. Eu fui experimentar o que é a microfisioterapia e simplesmente eu tô chocada de verdade com tudo que eu conheci, descobri sobre mim na microfisioterapia. Achei maravilhoso. Olha, vou deixar que a fisioterapeuta fale um pouquinho mais sobre o assunto para as pessoas também conhecerem essa técnica maravilhosa. A microfisioterapia ela é uma técnica pouco conhecida. Ela é relativamente nova no país. Ela deve estar há uns 20 anos difundida aqui no Brasil, né? Então, é por isso que muitas pessoas não conhecem. Mas ela é uma técnica extremamente eficaz. A gente usa a terapia manual. Então, são toques físicos para estimular a autorregulação do nosso corpo, né? O que trata exatamente a microfisioterapia? Ela trata um pouquinho de tudo, né? O perfil dos pacientes, eles variam desde uma ansiedade a uma dor crônica, né? Mas o que a microfisioterapia faz, basicamente, é identificar memórias teciduais. Ou seja, a gente vive durante a nossa vida, na correria do dia a dia, passando por traumas físicos, emocionais, intoxicações, todos os dias. O nosso corpo nem sempre consegue se recuperar disso. O nosso corpo, eu gosto de falar que é uma máquina perfeita. Ele sempre vai dar um jeito de superar as situações. Nem sempre ele vai conseguir superar as situações de uma forma efetiva. Ou seja, eu passo por uma situação hoje, mas eu tô bem fisicamente, eu tô com a minha saúde em dia, o meu corpo vai registrar. Passei, foi só isso, bola pra frente. Às vezes, o nosso corpo não consegue. Ou ele não sabe como lidar com a situação, ou ele não tem forças para lidar com a situação. Aí, ele vai criar uma cicatriz.
Ou seja, algo que ele não conseguiu recuperar bem e ficou aquela cicatriz como se fosse na pele, né? Mas não é uma cicatriz na pele, não é algo visível. O Não. paciente não vai olhar e não vai identificar nem mesmo a região dessa cicatriz. É isso que você estava me falando, né? Exato, exato. Ela é uma cicatriz que fica... A gente chama de cicatriz, mas é uma perda de funcionalidade. Porque ela vai ficar registrada em órgãos, em músculos. Seria uma célula que ela tá funcionando de uma forma não convencional, não tá funcionando E bem. o que o paciente sente? Por que um paciente procuraria você? O paciente procura a microfisioterapia ou não? Ele procura uma resolução da dor ou da queixa dele? Como funciona? Explica pra gente. Geralmente, o perfil de paciente de microfisioterapia é aquele paciente que chega e fala: Tati, eu já tentei de tudo e nada tá dando resultado. Fiz exames, por exemplo, candidíase é algo que eu atendo muito, né? Tati, eu faço o tratamento todos os meses, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, termino o tratamento, a candidíase volta. Eu não sei mais o que fazer, né? Candidíase é um ótimo exemplo, então eu não sabia, por exemplo. Sim. O que mais você trata? Infecção urinária, por exemplo? Infecção urinária, ansiedade, físicas, vamos para física. Dor. Eu tenho dor nas costas. Trato, faço fisioterapia, faço tudo e não resolve, a dor volta, né? Então, a gente trata dores. Então, só para a gente entender, por exemplo, um paciente com candidíase, Isso. o seu tratamento não será na área da candidíase. Não. É isso que, Não. que tem que ficar claro, senão o paciente vai pensar, eu não vou. Vou fazer uma terapia manual, né? É. Não, a gente não tá... Às vezes o paciente vem com dor no joelho para tratar. Às vezes eu nem vou encostar no joelho dele. Porque a dor, o sintoma do paciente é um reflexo que o corpo está trazendo, mas não é a causa. A microfisioterapia vai tentar entender o que está causando a candidíase. Por que o teu corpo está desregulado a ponto de a cândida, que é normal no corpo, tá tomando conta, se proliferando mais do que deveria? Por que o teu joelho está doendo, sendo que você faz academia ou você fortalece? Por que você tem enxaqueca todas as vezes que você se estressa? O paciente vem com o sintoma. A doença ou o diagnóstico é o sintoma do paciente. O que a gente vai tratar é o que está causando. O porquê que o corpo dele está respondendo daquela maneira a alguma situação. Aí a causa Isso. pode estar longe do sintoma. Geralmente. Isso, em medicina, é chamada dor referida. Exato. Né? Que tem a ver com a origem embrionária do órgão que estamos conversando. Por exemplo, Exatamente. a candidíase é uma doença vaginal, mas a causa dessa candidíase pode estar distante. Exatamente. E é essa região que será tratada com a microfisioterapia. Isso. A microfisioterapia, ela vai tratar bem das bases da embriologia, como a doutora falou. Basicamente isso. Quando a gente pensa, eu gosto de falar sempre para os pacientes que eles pensam, Tati, mas eu vim tratar as minhas costas, não vai mexer, né? Eu gosto de explicar. Nós viemos de 2 células, de um óvulo e de um espermatozoide, que foram se dividindo e se multiplicando e criando vários tecidos, né? Então, esses tecidos, eles são todos interligados. Então, não é porque eu vou tocar na pele dele, lá no braço, que não vai ter ligação com o intestino, com o estômago ou com outros órgãos. A gente trabalha muito com isso. Basicamente, para as pessoas entenderem um pouquinho quem está nos ouvindo e nos vendo, e eu vou falar da parte prática, Sim. Porque eu tive a oportunidade, a Tatiane me convidou e eu fui lá muito feliz para conhecer um pouquinho a técnica, porque é algo que parece assim meio distante, né? Sim. Como é que poderia funcionar? Como é que ela vai descobrir que eu tenho candidíase sem de fato tocar em mim, sem de fato eu abordar o assunto, né? Então, assim, basicamente é um toque. E aí, como a gente fala... Uma massagem. Não chega a ser uma massagem, ela faz um leve toque, porque o que acontece? O corpo nosso, ele fala. E nós, comumente, não percebemos isso. Tanto é que se faz um mapa corporal, e aí eu tô falando leigamente, me corrige se eu estiver errada, mas é um mapa corporal. E aí, com base nos reflexos que o meu corpo trava, você consegue identificar, inclusive, basicamente, a data. E olha que legal, e ela fez algumas abordagens comigo lá na sessão de datas e momentos que necessariamente eu não precisei entrar no assunto, mas ela disse, sabe mais ou menos 5 anos atrás, tal situação? Poxa, gerou uma memória no meu corpo que eventualmente pode ter identificado um problema.
que eu conscientemente não saberia. E aí, isso que foi muito legal, porque aí ela juntou, 3 momentos meus ali, que eu tive um trauma, e não necessariamente físico, às vezes só emocional, que pode desencadear, às vezes, uma rinite, que pode desencadear uma insônia. Cada pessoa tem uma situação, né? No meu caso, a gente foi vendo alguma situação que estava tendo um bloqueio comigo. E eu achei incrível isso, porque é algo assim muito inovador, indolor, e que aborda um problema. Que às vezes a gente diz, mas eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Como a nossa mente, ela é profunda e assim complexa de se entender, que às vezes a gente fala muito sobre dor, e o nosso ouvinte às vezes pode estar pensando, mas e eu, né? E eu, doutora, eu preciso da microfisioterapia? E uma das perguntas que eu tenho certeza que muita gente vai se fazer é: quantas vezes eu preciso fazer microfisioterapia para, de fato, encontrar a raiz do meu problema? Geralmente, com uma sessão, a gente já tem resultados. Não é um tratamento longo, diferente de fisioterapia, por exemplo. É totalmente... Porque o que acontece? A gente vai fazer, no caso da Ivana, a gente faz a investigação no corpo. Do que a gente encontrar, a gente já vai tratar e já vai estimular o corpo à autorregulação. Às vezes eu falo para os pacientes, vão precisar de mais uma sessão, 2, tal, assim, no máximo 3 sessões, porque é o que o corpo está apresentando, a gente estimula e pronto. E aí nenhuma técnica é única, né? Não deu resultado, que muito difícil. Eu sou suspeita em falar, mas é muito difícil não dar resultado. A gente vai encaminhar, porque talvez a microfisioterapia não foi efetiva. Nenhum tratamento é 100% eficaz. Então, eu preciso falar isso. Uhum. Mas os resultados, na primeira sessão, o paciente já anota. E tem muitos pacientes que eu falo para eles. Eu gosto muito de conversar com o paciente durante a sessão. Porque ele precisa entender o que a Ivana estava falando. Como o nosso corpo funciona. E o nosso corpo, ele vai funcionar da mesma maneira durante toda a nossa vida. Se esse paciente vem até mim, faz o tratamento e ele entende o que o corpo dele está falando e como o corpo dele responde às situações agressoras do dia a dia, ele não precisa ficar dependente de nenhuma técnica. Porque ele vai perceber, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça. Por quê? O que aconteceu? Não, então eu preciso agir perante a isso, tá tudo bem. E ele não fica refém disso. Eu acho que isso é muito legal. E só fazendo um adendo do que a Ivana estava falando das memórias, né? O que o nosso corpo faz? Para explicar um pouquinho como que a gente acha as datas e enfim. O nosso corpo, ele sempre age por proteção. Ele vai identificar fatores que nos causam mal e vai tentar nos proteger. O nosso instinto primário como animal, como ser humano, é sobreviver. Então, nós vamos passando por situações no nosso dia a dia. Eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, eu lá na minha infância sofri um acidente de carro, né? Para o meu corpo físico, aquilo foi agressivo, mas para o meu emocional também foi agressivo, né? Mas o meu consciente sabe que toda vez que eu entrar no carro, eu não vou sofrer um acidente. Pode acontecer, mas não vai sofrer. O meu consciente sabe disso. Uhum. O meu corpo físico, ele não interpreta. Ele é reativo. Ele age por reflexo. Então, todas as vezes que o meu corpo entender que eu tô chegando perto de uma situação parecida com aquela que eu sofri o acidente, por exemplo, era um dia de chuva, muito frio, com neblina, e eu tava assim. Se eu chegar a viver alguma situação parecida hoje, e eu tenho essa memória gravada pelo meu corpo, no físico, o corpo vai falar, opa, Tati, para, que algo ruim vai acontecer. Uhum. Porque ele quer se proteger, porque ele quer se manter vivo. E aí ele faz o quê? Vai achar um jeito de me proteger, que é, geralmente, trazendo alguma coisa que me faça não sair de casa e entrar no carro. Uma dor de cabeça, uma rinite, alguma coisa. Então, geralmente, os sintomas dos pacientes, eles vão estar relacionados com aquilo que mais incapacita ele. Por exemplo, eu trabalho com as mãos, mas com a cabeça. Se eu quebrar o meu pé e eu tenho uma sessão marcada com a doutora, eu vou vir com a muletinha e vou conseguir atender. Mas se eu tiver com dor de cabeça, eu não consigo. Então, o meu corpo, quando ele identificar que tem algo acontecendo comigo que está me expondo a uma situação de perigo, ele vai me trazer a dor, porque ela já vai me incapacitar. Então, quer dizer que pelo fato de eu
ter esse entendimento após fazer a sessão de microfisioterapia. Então, você identifica essa situação de memória. Isso. E eu consigo, por saber isso, evitar essas dores e, enfim, pelo entendimento de que aquilo é apenas uma informação gravada na minha memória e que, de fato, nada irá acontecer, eu consigo não melhorar essas dores, essas limitações que surgem. Eu não diria melhorar, mas evitar de gravar novas memórias. Tu entende? Eu passei por uma situação, tá me dando uma dor de cabeça. Não, eu sei que é isso, corpo, tá tudo certo. Vamos trabalhar isso. Então, vou reduzir meu estresse, vou agir no meu ambiente para evitar que isso se torne algo agressor todas as vezes. E aí, você, de repente, indica algo que trate não a memória, a cabeça, né? A cabeça, a mente. Psicóloga, isso. Ou exato. até mesmo técnicas como yoga meditação. Que vão fazer essa pessoa tirar o estresse. Por exemplo, se for o estresse um causador, né? O estresse, a ansiedade. Exato. E a partir de que idade as pessoas podem fazer a microfisioterapia? Não tem idade. Pode ser gestante, bebê, idoso, não tem idade. O que eu gosto sempre de explicar para os pacientes? Crianças até 7, 8 anos de idade, elas agem por reflexo dos pais, né? Então, às vezes, a criança vem com algumas alterações intestinais ou de sono, vem até mim. Eu sempre peço para os pais acompanhar, ou o pai ou a mãe. Porque vai vir alguma data, a gente vai chegar para alguma coisa que aconteceu. Mas, geralmente, o tratamento para os pais também funciona, tá? Então, a gente faz na criança, a gente vai apagar, a gente vai regular esse corpo dela, que gravou essa memória, né? Que está causando a disfunção. Mas é muito interessante que os pais acompanhem, porque os pais têm que entender que ambiente nocivo que estava, o que aconteceu para essa criança estar com essa função. Mas a microfisioterapia não conseguiria apagar essa memória, apenas causar o entendimento. Não, na verdade ela faz a autorregulação, ou seja, por exemplo, o nosso corpo ele tá com uma memória, ele vai causar uma perda de vitalidade. Eu vou fazer o estímulo físico do toque exatamente no lugar onde a gente tem essa perda de vitalidade. E vou informar pro corpo que é ali que está o problema. O corpo vai fazer a autorregulação, tá? Então, o corpo, ele vai soltar esse tecido, renovar essas células, regular esse órgão que está afetado, e aí vai. Então, a gente fala apagar para ficar um pouco mais simples de entender. Mas seria mais ou menos apagar a memória do corpo, né? Deixar esse tecido livre disso para que tenha um funcionamento mais eficaz. E que melhore, de fato, aqueles sintomas que ela vem apresentando, que são inconscientes muitas vezes. Muitas vezes eles são inconscientes, né? O paciente, ele chega com alguma disfunção e ele não faz nem ideia que pode estar relacionado com algo que ele passou lá atrás, lá no passado, né? Uma coisa que às vezes o pessoal confunde, Tati, mas então a gente vai chegar a traumas que eu vivi lá atrás, então eu tenho que falar, que nem a Ivana falou, não, o tratamento ele é totalmente físico, é estímulo físico, eu vou achar o ponto de restrição, informar o corpo e fazer essa autorregulação, né? A pessoa lembrando da data ou não lembrando, a pessoa falando ou não falando, o resultado vai ser o mesmo. O importante do falar e da conversa é essa autonomia, da pessoa entender como funciona o corpo dela, para ter essa autonomia de daqui para frente eu saber reconhecer, né? Porque às vezes o nosso corpo, ele traz dores que a gente não olha. Eu tô com dor de cabeça, vou tomar um analgésico e pronto. Vida que segue. Às vezes eu tenho a candidíase de repetição, mas eu vou tratar e vida que segue. Insônia, várias coisas que a gente acha que é normal, sabe a normose? Mas a minha amiga tem, todo mundo tem, e não é, sabe? Eu sempre falo, a gente tem que olhar para os sinais que o nosso corpo dá. Se você tá com uma dor hoje, é porque o teu corpo tá te falando que tem algo errado. O que tá errado? O que tá acontecendo com ele? O que ele tá querendo te mostrar que tá errado? E aí você tem que olhar para isso para tratar realmente eficaz, né? Não é só a dor que a gente trata, mas o que causa a dor. A yoga trata muito isso, né? Essas crenças limitantes que ficam do passado. Muito. Eu acho muito bacana, assim, porque eu tenho a formação de fisioterapia e quando eu saí da formação e fui direto para trabalhar numa UBS. E muitas vezes eu tratava os pacientes, o paciente vinha com dor crônica. Eu tratava, ele fazia fisioterapia, voltava. Fazia fisioterapia, voltava. Claro, né?
Por quê? Porque esse paciente, em específico, não que todos os pacientes vão ser assim, porque cada ser é único, mas esses pacientes em específico, eu percebia que estava além do físico, que aquela dor dele não era só relacionada a uma disfunção. Ai, mas eu carreguei peso. Tá, por que quando eu carrego peso eu não tenho dor e a Ivana tem? O que o meu corpo está trazendo? A história de cada paciente é muito importante de ser ouvida, de ser escutada e ser olhada. E aí eu percebi, não, tem algo além do físico. E aí eu fui atrás da meditação, de formação em Reiki, em Yoga, até eu chegar na microfisioterapia, que me possibilita realmente acessar isso fisicamente no paciente para dar um estímulo. Consegue associar o tratamento físico com o tratamento mental, de certa forma. Exato. Eu imagino que agora vocês estão fazendo esse papo aqui, mas quem está em casa está pensando, gente, elas estão falando como que é. Só para exemplificar para quem está em casa ouvindo e vendo, é muito simples e é uma técnica de fato de toque, gente. Não é achismo, tá? Vamos lá, vamos desmistificar para a galera pensar, entender. Não é um achismo. Você vai lá, tá? Eu vou dizer o meu relato. Aí você vai lá, a gente bate um papo antes para conversar um pouco também, para apresentar, né, a situação. Isso. E aí, você deita na maca, né? Mais ou menos uns 40 minutos, né, Tati? E aí, ela basicamente, ela passa a mão, eu não sei qual que é a técnica que eles têm, mas ela vai sentindo o corpo, né? Aqui, assim, parece que a gente vai tendo umas dobraduras, assim, no corpo. Eu não sei, mas eles vão sentindo, são os mapas mentais. E através desse toque, bem sutil, gente, mas é muito sutil. Assim, é quase um toquezinho no corpo, em algumas partes, no braço, na perna. Ela vai sentindo e ela vai vendo que aquilo ali criou uma memória. Isso. E depois disso, ela associa e ela faz essa lembrança para você. E o que eu achei legal é que, assim, não precisa abordar o teu trauma, porque às vezes você não quer falar. Não é entende? Um psicólogo. Não é um psicólogo. Falar sobre o que Exato. Você vai trazer à tona, se você quiser, a memória, o que eu achei legal, e também não, e tá tudo certo. Mas o mais interessante é que é uma técnica não invasiva. Nada. Porque você não precisa nem fazer, não é uma massagem, não é absolutamente nada disso, é um toque. E olha como é complexo isso. Se você pensar do ponto de vista de um leigo, de um desconhecido, mas ela vai encostar no meu braço, ela vai saber. Não. Uhum. Tem muita ciência por trás disso, né? É uma área da fisioterapia. É uma área, tem estudos científicos, é comprovado, sabe? Mas é muito isso, porque é algo tão simples, né? Mas Ivana, eu tenho uma lembrança muito da minha formação. Uma professora minha falava assim, gente, pensa, o corpo de você está gritando por ajuda, né? Ele traz dor, ele traz sintoma, ele está gritando e você não está nem aí para ele. Você acha que quando você vai deitar e a pessoa vai tentar entender e falar assim, o que você tem? Isso. Ele não vai entregar tudo? E ela fala, e é algo bonito de visualizar a microfisioterapia dessa área, assim, de visão. Porque o paciente vem e conversa comigo, ele pode trazer o sintoma. Ah, eu tenho dor nas costas, Tati. Ok. Ele vai deitar lá na maca, eu não tenho como direcionar a dor nas costas, porque o corpo dele vai apresentar tudo o que tem ali. E aí vem muito mais, né, Ivana? A Ivana sabe disso. Porque a gente vai achando outras coisas, outros traumas, outras disfunções, que às vezes o paciente fala, ai, como é que você tá dormindo? Não, Tati, lembrei, eu tenho insônia, não durmo. Aparece uma disfunção do intestino. Como que tá o teu intestino? É verdade, ele é constipado. E aí você vai achando vários fatores que juntos eles vão chegar à patologia, ao problema. Que nunca é uma coisa só, né? Uhum. Geralmente eu vejo o intestino está desregulado, vai alterar o sono, né? Porque não vai produzir lá os nossos neurotransmissores que a gente precisa. Você não dormiu bem, o teu corpo não vai desintoxicar, vai ficar mais inflamado, vai gerar mais dor. Então, é sempre um ciclo e a gente vai tratar todo esse ciclo. Microfisioterapia é uma área nova, né? Nova. Porque, para quem não sabe, 20 anos para a medicina e para a saúde é sempre novo, sim, né? 20 anos é pouco tempo, mas faz sentido, na minha opinião, porque a gente sabe que corpo, mente e espírito são interligados. E que quando a gente busca uma saúde, uma qualidade de vida, a gente tem que olhar para todos esses 3 aspectos. Então, acredito que seja bem interessante. Estou curiosa. Também já vamos agendar. Claro. Já vamos marcar
uma sessão também. Aliás, Tati, para quem quer conhecer um pouquinho mais o teu trabalho, onde pode te encontrar? Eu aqui em Maravilha estou atendendo na Clínica Unitá. Então, eles podem estar entrando em contato comigo, me chamando lá no meu Instagram, ou podem também estar em contato direto com a Clínica Unitá. Qual é o seu Instagram? Gente, 1 minuto de silêncio agora para você anotar o Instagram, procurar lá no Instagram a Tatiane. @Tatiane Boastic. Boastic com K, gente. @Tatiane com E, Boastic. Isso. Termina com K. Pronto, acessa lá e procura. Pode chamar pro direct para agendar? Pode, perfeito. Tá. Basicamente, 40 minutos uma sessão. Isso, 40 minutos, 1 hora. Gente, precisa de uma sessão. Não é nem um tratamento. Vai lá uma vez, doutora. Depois você vai me contar. Vez. Aliás, falando em uma vez, é a primeira vez a Tatiane em podcast. Ai, sim. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu tô tão feliz porque várias pessoas vieram aqui gravar podcast pela primeira vez. Ai, que legal. E eu me sinto muito feliz, né? Lisonjeada com isso, porque é tão legal essa permissão, né, divina que Deus nos dá oportunidade para outras pessoas de trazer o conteúdo. Legal isso que você trouxe, algo muito novo aqui para nossa região. E como nós estamos abordando nessa temporada saúde e qualidade de vida, tão legal ter técnicas que permitem que as pessoas melhorem a qualidade de vida com situações que não precisa de corte, não precisa de remédio, que a gente pode naturalmente tratar o corpo. E são opções que a gente coloca aqui, né? Opções de tratamento, e ninguém é obrigado a acreditar em tudo, mas eu acho que vale a pena ouvir, entender e, quem sabe, buscar ajuda de algo que está te prejudicando. Exato. A gente se expõe a tantas coisas, né? A gente, às vezes, fica submisso a medicação, sabendo que tem efeitos colaterais. A gente, né, fica suscetível a cirurgias, às vezes, que tem casos que não vai ter mais o que fazer. Mas quando a gente tenta buscar formas um pouco mais brandas, seja através da microfisioterapia, seja através de uma suplementação, seja através de uma investigação um pouco mais criteriosa, né? Seria tão mais fácil. É importante também falar que é um tratamento complementar. A gente nunca vai sugerir abandonar o tratamento na medicina, o medicamento para candidíase ou, enfim, o medicamento para dor, né? Nunca. É algo complementar que com certeza irá ajudar, mas que complementa um tratamento da medicina tradicional. Exato. Eu sempre falo que a microfisioterapia ela vai trazer uma reorganização do corpo. Seria como a gente limpar todo o corpo, tirar essas cicatrizes, essas amarras que a gente traz lá de trás, né? Às vezes desde a gestação, né? A gente traz. Então, a microfisioterapia ela vai limpar esse corpo para que, às vezes, uma técnica da medicina tradicional seja mais eficaz. É por isso que, me corrija se estiver errado, mas é por isso que a microfisioterapia faz parte da fisioterapia integrativa, correto? Exato. Que é isso, que é juntar tratamentos convencionais a tratamentos que juntam a mente, o corpo e que olham o paciente como um todo. Até porque eu gosto sempre de usar como exemplo o aquário, o peixe no aquário. Né? O paciente vai vir para mim, o peixinho lá do aquário vai vir para mim. Eu vou limpar ele, eu vou reorganizar. Mas se ele voltar para dentro do aquário com a água suja, tratamento nenhum vai fazer efeito. Então, a gente precisa olhar para o todo. Olhar para a parte física, olhar para a parte emocional, que é o que geralmente pega um pouco na microfisioterapia, né? Que a gente vai indicar. Olhar para o ambiente que esse paciente está exposto, o tipo de alimentação, a atividade física, o ambiente familiar. Então, esse aquário, ele é muito importante. Porque senão a gente se torna dependente mesmo, né? De todas as... eu vou fazer terapia, vou fazer. Mas você volta para o mesmo ambiente que está te causando, né? Então, é muito complementar, porque é a junção, né? É aquilo que a gente fala da saúde, que a doutora falou da saúde antes. Ela é a integração de vários aspectos, né? E a gente tem que olhar todos eles. E a integração de pessoas inteligentes aqui, voltadas para a saúde, para o bem-estar, fazem com que esse programa aconteça. Muito bom. Quero agradecer, Tati, por você ter vindo. Já fizeram um sinal para mim que já acabou. Você viu, Júlia? Passou rápido. Muito rápido, como sempre, quando a conversa é boa, né? Exato. Toda vez que o programa termina, a minha vontade é continuar no YouTube. Aliás, esses dias nós fizemos a continuação, mas hoje, assim, nós estamos no adiantado da hora aqui, talvez não dê. Mas eu vou convidar você, que gostou desse conteúdo, a compartilhar com alguém, salvar, enviar para aquela pessoa que talvez esteja precisando.
Não vou dizer que seja você, tá? Porque às vezes a gente diz, é meu amigo que precisa. Sempre Mas, o outro. Exato, sempre é o outro, nunca é a gente. Mas que tenha feito sentido para você, já valeu a pena, porque é um conteúdo riquíssimo. Muito obrigada por você ter vindo hoje trazer um pouquinho mais do teu trabalho aqui. Que, olha, a gente não precisa ir para longe, né? Maravilha já está bem servida de excelentes profissionais. Parabéns. Muito obrigada de público, quero agradecer aqui pela sessão que eu fiz, foi maravilhosa, tá? Pena que é uma só. Eu já, por mim, já queria fazer mais, que eu achei muito legal. Mudou muita coisa em mim, assim, já senti muito efetivo o resultado. E indicar a doutora Júlia aqui, que ela falou que ela quer conhecer, tá ali, ó. Já tá a oportunidade. Já vamos agendar. Vamos. Quero agradecer, gente, os nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui os operadores da câmera, Tiago e Eliane, que fizeram os bastidores deste programa. Que, aliás, gente, não sai assim só ligando uma câmera. Tem muito trabalho por trás. Acompanhe a programação da 90.3, não saia daí, não desligue o seu rádio, porque, olha, ouso dizer que em minutos o Direto ao Ponto está entrando no ar com um conteúdo, gente, que vai abalar aqui um pouquinho o nosso município. Tá bom, gente? Um grande beijo. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Próximo sábado tem mais, se assim Deus permitir, lógico. Tati, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Gratidão. Deus abençoe. E até o próximo sábado, gente.